Olá, galera! Vamos aí para mais uma aula de Direitos Humanos? Eu sou a professora Mariana Moreira Neves e hoje a gente vai falar sobre as fontes dos direitos humanos. Então, assim como a gente tem lá na Teoria Geral do Direito as fontes do direito que a gente trabalha com vocês aí, hoje a gente fala também das fontes do direito, mas dos direitos humanos, que a gente já sabe que é uma parte do direito de modo internacional, que vale ali além da fronteira de um país. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso. É bem tranquilo, é bem parecido com a Teoria Geral do Direito, mas a gente precisa saber algumas peculiaridades que podem cair aí na sua prova. Então, vamos começar. Eu trouxe aqui para vocês um quadrinho para vocês anotarem no caderno do modo de fazer um esquema, tá? Para não perder aí nenhuma informação. Então, só pra gente começar aí fazendo apontamentos, só para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar então sobre o costume internacional, que é a mesma coisa quando a gente fala de costume no direito. A gente vai falar de jus cogens, e alguém aí sabe o que é o jus cogens? Não? Então a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Os tratados internacionais, os princípios gerais de direitos humanos, e as fontes auxiliares, que vão poder ser aí então a doutrina ou as decisões judiciais, sendo nacionais, né, daquele país que traz aquela decisão, ou internacionais, de cortes internacionais, ou até mesmo de outros países que pensam daquela mesma maneira, ok? Então vamos começar. Vamos aí para o nosso costume internacional, gente. Então, segundo o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e a Corte Internacional de Justiça é da onde, gente? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra? A Corte Internacional de Justiça é um órgão da ONU. Então, esse artigo 38, ele vai listar então as fontes clássicas do direito e vai dizer o seguinte, que o costume internacional, ele é a prova de uma prática geral aceita como um direito, aceita como um senso comum de que as pessoas no âmbito internacional, elas agem daquela forma. Então, a mesma coisa que a gente pensa ali para costume do direito. É um costume, por exemplo, não se jogar o lixo para fora da janela do carro, certo? Existem países que têm uma lei para isso, mas aqui no Brasil a gente sabe que a gente não tem uma multa específica, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que isso vai ser um tipo de costume. Para qualquer lugar que a gente for aqui no Brasil, é feio jogar o papel para fora da janela do carro. Então, o costume é isso, é aquilo que a gente não precisa ter positivado, escrito na lei, mas a gente sabe que a comunidade considera como algo importante ou então proibido, dependendo do que for aí. E aí, ele também vai criar obrigações jurídicas para as pessoas. Sim, o costume vai criar obrigações jurídicas, porque a consequência da violação de um costume aceito como correto vai acarretar aí responsabilização internacional. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. O Estado X, apesar dele não ter ratificado um tratado internacional, ele é obrigado a respeitar uma série de garantias da DUT, que é a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque a gente sabe que a DUT, ela é ali ratificada por muitos países e ela é uma disposição da ONU. Então a gente sabe que todos esses países que concordam com ela já têm aquilo como um costume internacional. E para as outras pessoas que ainda não ratificaram, por exemplo, essa declaração, elas já sabem que para o resto do mundo aquilo é tido como correto. Então aquilo no resto do mundo é um costume. Então, ao menos ao que se refere ao conteúdo principal da proibição à tortura, por exemplo, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, que a proibição à tortura já é um jus cogens, né? Mais uma outra fonte aí do nosso direito internacional. Então vai ser amplamente reconhecido e o que equivale ao costume internacional. Então, tranquilinho essa parte aqui, lembra lá do costume no direito mesmo brasileiro, que o conceito é basicamente o mesmo. Então, existem dois elementos, gente, para a gente constituir o costume internacional. O primeiro deles é a prática geral,
que esse vai ser um elemento objetivo, as pessoas precisam realizar aquilo na prática para que aquilo seja considerado um costume internacional. E a segunda coisa aqui que a gente precisa é, então, se a gente não tiver a prática, né, a gente tem a opinião jurídica dos estados de que tal prática, de que tal costume corresponde a uma obrigação jurídica, de que aquilo deve ser realizado por mais que não esteja escrito. E aí, essa opinião jurídica é considerada como um elemento subjetivo. Na prática é um elemento objetivo e na doutrina, que é para uma porção menor ali das pessoas que estudam aquilo, vai ser considerado um elemento subjetivo. E aí vamos falar um pouquinho da prática geral. Quantas vezes um fato precisa ocorrer para que ele seja considerado um costume internacional? Alguém sabe me dizer? Não, né, gente? Até porque eu não sei dizer isso pra vocês. Então, se cair na sua prova, um fato tem que correr pelo menos 150 vezes. É mentira, essa alternativa vai estar errada. Por quê? Porque a gente não tem como saber como que aquilo virou um costume. A gente tem como saber como as pessoas agem de acordo com aquilo. Obviamente que não adianta aquilo ter ocorrido em 2, 3, 4 casas, né? E aí naquele vilarejo virar um costume. Não, a gente sabe que precisa abranger um número grande de pessoas, mas a gente não tem como calcular isso. Então, não existe um número específico. E quais são as fontes aí que a gente tem para dizer que aquilo é uma prática geral? Então, pode ser especialidades aí, né? Em especial, publicações em revistas jurídicas especializadas, assim como em anais de direito internacional público, que às vezes abarcam análises dedicadas a esse assunto especificamente. E aí a opinião jurídica, gente? A opinião jurídica ela pode ser extraída de declarações daqueles países, podem ser ocorridas aí em conferências interestaduais ou também de resoluções da Assembleia Geral da ONU, ou ainda outras organizações internacionais que tenham aí como objetivo a proteção dos direitos humanos. Então, a conclusão aqui, ó, que eu trouxe para vocês em vermelho, porque é importante, anota no seu caderno. Depois os slides ficam disponibilizados para vocês, mas é importante que você esteja acompanhando a aula, então escreve aí comigo. A conclusão de um acordo internacional contendo um determinado direito, assim como o fato da sua ampla ratificação, a ratificação, então, é do acordo aqui, ó, também pode ser utilizada para constatar a existência de uma opinião jurídica. E qual que é, então, a dificuldade da gente se basear só num costume internacional, gente? A dificuldade aí é fazer a prova de que isso é realmente considerado um costume internacional. Então, pela doutrina moderna, considera-se aí um meio de prova o método dedutivo, que um determinado caso, que aquele direito já foi reconhecido, ou tivesse um significado fundamental para aquela ordem jurídica, seria admissível concluir sua transformação em costume internacional pela falta de prática estatal contraditória. Então aqui a gente vai pelo pensamento reverso. Já que aquilo não acontece, né, o seu contrário no país, se o contrário daquilo não é aceito no país, então quer dizer que o que é aceito é um costume internacional. Então, ó, a falta de prática estatal, de modo contrário, vai fazer com que aquilo que seja realmente praticado se torne um costume internacional. E aí a gente tem outros meios de prova. A primeira possibilidade é juntar várias decisões de países diferentes para comprovar um costume internacional. Por quê, gente? Para pensar aqui comigo. Se eu tô aqui no Brasil e a gente faz determinada coisa do modo X, nos Estados Unidos também, em diversos países da Europa, da África, da Ásia também. Então, o que impede disso ser um costume? Se vários lugares diferentes, com culturas diferentes e com línguas diferentes também agem daquela forma,
Por que que isso não é considerado um costume internacional? Mas eu tenho que comprovar de que esses países agem realmente dessa forma, ok? E a segunda possibilidade aqui é juntar decisões de cortes internacionais. Por quê? Porque essas cortes internacionais, elas já se baseiam em ordenamentos internacionais. Então, a decisão delas tem que ser de modo justo e aí vai servir de experiência para outros casos também. E a terceira possibilidade é, então, a convenção com uma ratificação maior de 150 países. Então, aqui sim existe um número. Não existe um número para quantas vezes aquele fato precisa ocorrer para ser considerado um costume internacional, mas uma convenção para ter sido, para ser tida, por exemplo, como um costume internacional, tem que ser ratificada aí por pelo menos 150 países, ok? Vamos dar continuidade aqui, e aí chegou o pior momento do curso inteiro para mim, que é explicar para vocês o que é o jus cogens, gente. Alguém sabe me dar um conceito de jus cogens? Não. Sabe por que isso? Porque nem os doutrinadores conseguem definir exatamente o que é o jus cogens. Então, para ser assim, muito didática para vocês, e eu não quero que vocês escrevam isso em lugar nenhum, é só para entrar na cabecinha de vocês, ok? O jus cogens, eles vão ser aí as nossas cláusulas pétreas da Constituição. Então, o jus cogens vai ser as nossas cláusulas pétreas aí no âmbito internacional. Por quê, gente? A gente fala que o jus cogens, ele é um direito cogente, que ele tem que ser reconhecido assim em qualquer lugar que for, nada pode derrubá-lo, nada pode fazer com que eles não existam mais e que eles não possam ser realmente praticados no dia a dia. Então, ele é um direito cogente ou imperativo. E eu quero que você anote essas duas palavras, porque pode sim estar na sua prova. Jus cogens, direito cogente, direito imperativo. Ele tem um caráter histórico, então a gente não constrói um jus cogens do dia para a noite. Não é que amanhã tal coisa vai ser considerada como um jus cogens no âmbito internacional, e é por isso que é difícil de explicar. Não, ele é uma construção ao longo do tempo, e é por isso que ele se consolidou, e hoje em dia ele não pode ser derrubado. Então, ele é um direito de ordem pública, e anota essa palavrinha-chave também, ordem pública. Então, ele cumpre aí parâmetros mínimos de boa-fé, de boa conduta, de como as pessoas precisam agir para conviver em harmonia. E ele não pode ser descumprido, não pode ser considerado inexistente, não pode fazer vista grossa quando a gente fala de cláusulas pétreas, nem quando a gente fala de jus cogens, porque o jus cogens é no âmbito internacional. Então, não pode ser modificado por tratados nem por qualquer outra lei que venha aí a surgir. E ele tem efeito erga omnes. Alguém lembra o que é isso, gente? Por favor, não me decepcionem. Efeito erga omnes equivale para todo mundo, ok? Então esse é o nosso jus cogens. E aí eu trouxe uma frase para vocês conseguirem aí esclarecer um pouquinho na cabeça de vocês o que é o jus cogens, tá? Não existe um conceito fechadinho de jus cogens, mas eu acho que essa frase é o que mais abre a nossa cabeça para a gente ter reflexões sobre isso. Então, vamos fazer a leitura aqui. O direito à vida implica não só a obrigação negativa de não privar ninguém arbitrariamente de sua vida, como também a obrigação positiva de tomar as medidas necessárias para assegurar que não seja violado aquele direito básico. Tal interpretação do direito à vida, de modo que abarque medidas positivas de proteção por parte do Estado, encontra respaldo, hoje em dia, tanto na jurisprudência internacional como na doutrina. Já não pode haver dúvida de que o direito fundamental à vida pertence ao domínio do jus cogens. Então, a proteção da vida é um jus cogens. A proibição à tortura também é uma forma de jus cogens. Não importa onde você esteja, a sua vida tem que ser protegida e a tortura tem que ser evitada. Isso em qualquer lugar do mundo, ok? Então, espero que
eu tenha conseguido passar pelo menos uma noção do que é o jus cogens para, se acontecer de cair na sua prova, você não se desesperar. Mas não precisa ficar aí muito preocupado com isso, porque a sua prova da OAB é muito mais rasa com esse assunto. Então, não vai cair uma questão muito aprofundada sobre isso. Isso é tema aí de dissertação de mestrado, tese de doutorado, discussões judiciais, enfim. Não se preocupem aí a tentar fazer algum conceito fechado, porque não existe, e na sua prova da OAB cai de uma forma muito mais superficial. Mas eu mostro aqui para vocês agora de como pode cair na prova. E aí vai vir uma questão inteira lá sobre direitos humanos, você tem que colocar a correta, né? Marcar a alternativa correta. E aí vai estar lá assim, por exemplo, uma das alternativas. No que se refere à Convenção Americana de Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Letra A. No caso de suspensão de garantias, esta não poderá atingir as normas de direitos humanos qualificadas como jus cogens. Certo ou errado, gente? Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque os jus cogens não podem ser derrogados, não podem ser ignorados. Então, sempre que existir jus cogens, eles têm que valer na prática. E aí a gente vai então para os tratados internacionais, gente. Para a gente falar dos tratados, existe uma lei dos tratados, né? A gente não precisa fazer a leitura, mas é importante que vocês saibam que existe essa lei, que é a Convenção de Viena sobre os Tratados, que foi concluída em 1969. Os tratados, eles são feitos entre os estados, os tratados, então, eles só valem para estados. Não pode ter uma organização internacional, qualquer outro tipo. Então, tratados, estados. Tratados, estados. Ok? E os tratados só se aplicam entre os estados partes, no âmbito daqueles estados. Quem não for parte do tratado, quem não ratificar o tratado, quem não aderir a esse tratado, não tem que cumpri-lo. E aí, essa adesão tem que ser de modo expresso, ok? Então, o artigo 27 da Convenção vai falar o seguinte para nós: uma parte não pode invocar disposições de seu direito interno como justificativa para o não cumprimento do tratado. E aí eu trago para vocês aqui, bem rapidamente, a pirâmide de Kelsen. Vocês lembram aqui o que está no topo da pirâmide? A Constituição, muito bem. E a Constituição, ela vai colocar ali os tratados de direitos humanos como... Vou colocar aqui, que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, alguns tratados, que por exemplo, os de direitos humanos, eles vão ter ali o mesmo nível, eles vão ter caráter constitucional. E os tratados internacionais que não forem considerados, né, de direitos humanos, eles já estão no nível abaixo. Mas outros tratados, outros tratados. Mas isso não quer dizer que o resto do ordenamento jurídico daquele país possa ser invocado para fazer com que um tratado internacional não seja cumprido. Então, principalmente quando a gente tratar de direitos humanos, o que for o tratado ratificado pelo Brasil, aqui dentro do nosso âmbito jurídico, não vai poder nenhuma outra lei ser diferente, falar coisas diferentes do que os tratados falam, porque eles vão ter nível constitucional. A gente vai ter uma aula só para tratar disso, ok? E aí eu trago para vocês o processo de formação dos tratados de direitos humanos aqui no Brasil. Então, como que esse tratado ele é incorporado no nosso ordenamento jurídico brasileiro? Em geral, o processo de formação dos tratados tem início com os atos de negociação, conclusão e assinatura. Quem que faz tudo isso, gente? O presidente da República. Então, é o poder executivo que vai fazer a negociação, a conclusão e a assinatura do tratado internacional. A assinatura do tratado por si só, então, traduz o aceite precário e provisório, não irradiando efeitos jurídicos vinculantes. Então,
Essa parte de negociação, conclusão e assinatura é simplesmente para a gente aderir. É como se a gente fosse numa loja, quisesse um produto e a gente precisasse assinar um contrato. Primeiro a gente assina o contrato para depois poder levar o produto para casa. Então, aqui é a mesma coisa. A gente vai, então, ter uma primeira fase que vai ser a assinatura do tratado. Tem uma negociação, ver o que precisa ser cumprido, como que ele funciona, etc. Uma conclusão e uma assinatura do presidente da República. E aí a gente vai para uma segunda fase. E após, então, essa assinatura do presidente da República, o segundo passo é a apreciação desse tratado pelo Poder Legislativo, que vai ser o nosso Congresso Nacional. Então, essa apreciação do Congresso vai dizer o quê? Que se esse tratado realmente for aprovado, e se ele foi aprovado, ele vai ser ratificado. Então, aqui como é que funciona? Primeira fase, negociação, conclusão e assinatura. Segunda fase vai ser a apreciação, aprovação e a ratificação pelo Congresso Nacional. E em sequência vai ser realizado aí então pelo Poder Executivo a promulgação de Se a gente faz o tratado virar uma lei interna, o que a gente precisa ter? Se vem do Poder Executivo. Então aqui, ó, preencham comigo. Aqui é decreto legislativo. Ok? Então vai ocorrer a promulgação de um decreto legislativo, que vai ser a promulgação aí do tratado dentro das nossas normas aqui. Então, a segunda fase vai consistir em apreciação, aprovação, ratificação do tratado, mais a sua promulgação em forma de um decreto legislativo, que vai ser promulgado aí pelo nosso presidente, pelo Poder Executivo. E como que ocorre a incorporação dos tratados, gente? Existem duas formas aí, o sistema misto e o sistema dualista. Então vamos com calma. O artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal vai dizer que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E aí a gente tem o sistema misto, que traz a teoria monista, também, né, conhecida aí. Então, se vier na sua prova sistema misto ou teoria monista, é a mesma coisa. Anota aí no seu caderno. E era defendida aí pela professora Flávia Piovesan, com quem eu tive a honra de fazer uma matéria aí no meu mestrado. Então, eu tenho um respeito enorme por essa professora, mas eu quero que vocês lembrem disso, que ela não é a opinião da doutrina majoritária. Então, vocês têm que saber que existe esse sistema monista, mas por mais que seja de uma pessoa muito respeitada, que defende essa teoria, ele não é o aceito pela maior parte da doutrina. Então, vamos lá. O sistema misto vai falar duas coisas para nós. E a primeira é que os tratados de direitos humanos têm incorporação automática. Por quê? Porque o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição vai falar que eles têm aplicação imediata, tá? Tudo que falar de norma de direito fundamental. Então, para a teoria monista, os que forem de direitos humanos, que tratem de normas fundamentais aqui, vão ser considerados de incorporação automática. Então, simplesmente a partir do ato de ratificação, um tratado já estaria sendo incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. E no caso dos outros tratados internacionais que não tratem aí de direitos humanos, se tem a aplicação sistemática da incorporação legislativa por exigir então um ato normativo para tornar o ato obrigatório na ordem interna. Então, o que ela pensa aqui, gente, esse sistema misto? É de direitos humanos o tratado? Houve a ratificação dele pelo poder... Aqui, ó, vamos voltar.
a ratificação pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, esse tratado já estaria automaticamente incorporado ao nosso sistema jurídico brasileiro. E quando não for assim, quando o tratado não for de direitos humanos, precisa de um ato normativo, precisa ocorrer ali a segunda fase completa, precisa ter o decreto legislativo do presidente, tá? Então, ó, dessa forma, os tratados que não versem sobre os direitos humanos não são incorporados ao direito nacional de imediato, dependem de legislação que implementem diversamente do ato de ratificação. Então, para a teoria mista, não adianta só a ratificação quando se tratarem de tratados internacionais que não versem sobre os direitos humanos. Precisa haver um decreto legislativo para que eles passem a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. E para os tratados especiais ali de direitos humanos, a partir do momento que eles forem ratificados pelo Congresso Nacional, eles já fazem parte do nosso ordenamento automaticamente. E aí o sistema dualista, que é o mais adotado aí pela doutrina no Brasil, a doutrina majoritária, então, adota o sistema dualista. O sistema dualista, ele vai dizer o seguinte para nós: existem duas ordens jurídicas distintas, uma ordem internacional e uma ordem interna. Só vigora na ordem interna uma lei internacional na medida em que cada norma for transformada em um direito interno, inclusive com relação aos tratados de direitos humanos. Então, eles acreditam que todas aquelas fases que eu acabei de explicar para você, tanto a primeira quanto a segunda, tem que ocorrer tanto para tratado internacional quanto para tratado... Desculpa, falei errado aqui. Tanto para tratado que seja de direitos humanos, quanto para os tratados que não sejam sobre os direitos humanos, ok? Então, peraí, vamos só fechar aqui tranquilinho. Sistema monista, direitos humanos, os tratados são incorporados ao texto legislativo brasileiro de modo automático. Para o sistema dualista, não importa se é um tratado sobre direitos humanos ou não, eles precisam participar ali nas duas fases de incorporação do tratado ao texto legislativo brasileiro, ok? E aí, vamos falar um pouquinho sobre os princípios gerais de direito. E os princípios, a gente já sabe lá da nossa teoria geral que eles não são escritos, eles não precisam estar positivados, eles não são codificados, porque aí provavelmente eles não seriam princípios, né, gente? Então, a função dos princípios é fechar uma lacuna, é dar uma luz aí de interpretação, eles servem para a hermenêutica do direito. Então, a gente pode aqui dizer que os princípios gerais no âmbito internacional, eles vêm fechar uma lacuna da ordem internacional, por meio do direito comparado. Então, a gente sabe que o direito internacional comparado, ele vai pegar o que é certo num país, no outro, né, e diversos outros países, e dizer, olha, isso daqui é meio que um senso comum para várias nações. Então, isso daqui pode ser um tipo de princípio. Então, o princípio vai ser aí utilizado pelo direito comparado. E aí um dos princípios que a gente sabe que é feio fazer em qualquer lugar do mundo é discriminação. Então a gente tem um princípio geral da não discriminação. O problema do bullying, por exemplo, né, que é uma forma de discriminar outras pessoas, ele é tido em diversos países como um problema social e não é aceito. Então, a gente tem que pensar que o princípio da não discriminação, ele é sim um princípio geral do direito internacional, que deve ser respeitado para se respeitar os direitos humanos. E, por último, a gente tem, então, as fontes auxiliares, que vão ser aí decisões judiciais, nacionais ou internacionais, que pode ser, né, gente, aquilo que a gente já estava conversando ao longo da aula. Em determinado país tem uma decisão que fala
X. Em outro país, uma decisão muito parecida chega à mesma conclusão. E em outro também, e outro também, e outro também. E aí a gente reúne várias decisões judiciais para falar, olha, isso daqui pode ser sim considerado uma fonte do direito internacional, porque em vários lugares, no âmbito internacional, se decide assim. Então, as decisões judiciais podem sim ser uma fonte de demonstrar os direitos humanos aí. E também a doutrina dos autores de maior peso internacional. Então, não adianta todo mundo escrever sobre qualquer coisa, né, gente? Você tem que pegar autores renomados, aí como aqui no Brasil, a nossa professora querida Flávia Piovesan, ela é uma das nossas fontes aí que podem ser utilizadas para ser uma fonte auxiliar no caso aí de um direito internacional, né, quando a gente precisa. Então, falou de direitos humanos aqui no Brasil, a gente fala da professora Flávia Piovesan. Em outro lugar do mundo, um outro nome, e aí por aí vai. Mas a gente tem que pegar doutrina de peso, de relevância, pessoas que realmente se dediquem ao estudo dos direitos humanos. E aí, então, só pra gente finalizar, vamos repassar todas as fontes aqui? Então, a gente estudou aqui hoje o costume internacional, o jus cogens, os tratados, os princípios gerais e as fontes auxiliares, ok? Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Eu aguardo vocês aí com dúvidas e comentários nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, como Prof. Mariana Moreira Neves. E bons estudos, gente! Até a próxima aula. Tchau, tchau!